pelo jeito é sexta-feira de novo. Oi! Então, hoje como todo mundo sabe, é o último episódio. E a gente resolveu que, como na verdade a gente tem um monte de coisa para explicar, o episódio não vai ser bem um episódio. Então a gente resolveu fazer de uma maneira um pouquinho diferente, para ficar um pouquinho mais didática, né? Então a gente convidou um casal de amigos nossos para nos entrevistar. E eles vão fazer as perguntas que todo mundo tem perguntado e quer saber o que está rolando. Então... Oi! Tá. Vamos direto ao ponto. Quer dizer que vocês vieram pro Brasil para ficar, é isso? Calma. O canal vai acabar? Então, a gente voltou por um tempo indeterminado, sim. Mas o canal não vai acabar, não. Então quer dizer que a gente pode voltar para viajar amanhã? Vamos pra Indonésia? Não é bem assim. Não é bem assim. A gente voltou, mas a gente tem outros projetos acontecendo. Eu tô brincando. Na verdade, ele tá de volta, não vai viajar por um tempo, mas segura firme que vai valer a pena. Tá aí, a segunda temporada vai ser sobre o que, afinal? Então, por onde eu começo? Desde que a gente começou a ter a ideia desse projeto lá na Indonésia, a gente já pensava em ter um projeto por temporadas, em que a gente pudesse mudar o tema de tempos em tempos. Nem preciso dizer que o Duca já tá pensando na quinta, sexta temporada e por aí vai. Sou meio, assim, mente criativa. Quer dizer, eu tento, mas não... Então, na verdade, essa próxima temporada surgiu de um problema. Quando a gente resolveu que a gente ia criar o canal, a gente resolveu que a gente ia voltar pro Brasil. E isso gerou um problema pra gente, na verdade, porque quando a gente resolveu se mudar pra Austrália ano passado, a gente vendeu tudo que a gente tinha, não tudo, mas grande parte dos móveis, geladeira, eletrodomésticos, e a gente entregou o apartamento que a gente alugava. Então, tá, mas daí tu me pergunta, mas é só alugar um outro apartamento e comprar meia dúzia de coisas de novo, né? Na verdade, não é bem assim. O aluguel aumentou bastante. Como a gente não está trabalhando, a gente não tem dinheiro para pagar aluguel. A gente tem uma economia, só que a economia pagando aluguel acaba bem rápido. E eu acho que conhecendo a gente teria outro problema já, né? Porque, sei lá, das 6 meses a gente resolve viajar por mais 3 meses. O que faz? Continua pagando aluguel daí? Não dá. Ou o quê? Entrega de novo o apartamento e vende tudo de novo? Então, disso, na verdade, a segunda temporada é uma ideia para solucionar esse problema. Mais ou menos isso, né? Uma ideia que vai, de certa forma, ajudar a solucionar esse problema. Tá, agora parem de enrolar. Sobre o que vai ser essa segunda temporada do Odd Life, afinal? Na verdade, a ideia a gente teve em 2008. A gente nem morava junto ainda, mas a gente descobriu que existia um movimento chamado Tiny House, que é casa minúscula, que começou nos Estados Unidos e tem crescendo cada vez mais, que é diminuir o que tu tem na tua vida para o mínimo que precisa, no mínimo possível, para que tu consiga viver com menos. Na verdade, Tiny House surgiu lá atrás, eu acredito, pelas pesquisas, eu acho que para baixar o custo de vida, né? Grande parte do custo de vida, principalmente no lugar que neva, que não é o nosso caso, é calefação, a energia que tu gasta para esquentar uma casa. E a teoria é simples, né? Quanto menor a casa, menos energia tu gasta para esquentar ela, ou menos energia tu gasta para resfriar ela no caso do ar-condicionado. É uma maneira de simplificar as coisas, né? Que, na verdade, esse movimento se mistura muito com outro movimento chamado minimalistas, que a minha engenheira ambiental aqui, ecológica, ela gosta dessas coisas. Não, que eu não gosto também. Na verdade, desde que eu nasci, eu acho que eu já sou assim, de viver com o que tu tem, de gerar menos resíduos, de usar o mínimo possível de recursos para poder viver a tua vida. Eu acho que o minimalistas é tu reduzir o que tu tem pro mínimo possível que tu precisa. Na verdade, não seria assim um desperdício zero, que não existe isso, óbvio, não tem como. E também não é não ter nada. Então, na verdade, é ter o que tu precisa pro tipo de vida que tu quer levar. Isso eu tenho ensinado ele há 10 anos, mais ou menos, ele tá aprendendo. Um dia eu chego lá. Quando eu conheci, tinha muita coisa guardada. Mas já não tem mais nada. Não, já não tem quase nada. Até porque a gente foi pra Austrália e... Na verdade, só isso a gente já... reduziu nossa vida pra 4 malas, então... E por que alguém por vontade própria querer morar numa casa minúscula? Putz, te dou diversos motivos se quiser. Vamos começar pelo simples, assim, né? Bem fácil de qualquer um entender. Custo.
Simplesmente é muito mais barato tu construir uma casa de 29, 27 metros quadrados, 30, do que uma casa de 150. Não precisa ser absolutamente engenheiro, arquiteto, ou entender de imobiliária. Na verdade, por mais tu use materiais de ótima qualidade, como ela é pequena, tu pode usar os melhores materiais, porque o custo já vai ser reduzido. Não tem como o custo não ser reduzido. E outra que a gente sempre pensa só em construção, o custo de construção, mas na verdade a gente esquece que construir uma casa é o primeiro passo, né? A gente tem que manter a casa, a gente tem que dar manutenção na casa. Pois o galinheiro tá animado hoje. Tá tendo festa. Tá tendo festa no galinheiro hoje, final de semana. É domingo, é dia de festa. Então a gente esquece que tem que dar manutenção na casa, né? Outra coisa é assim, quanto tempo por dia a gente passa no trabalho e quanto tempo por dia a gente passa em casa. Então a pessoa trabalha a semana inteira, pra daí chega final de semana, quando ele tem um tempinho pra ele tem que dar manutenção na casa, ele tem que limpar a casa. E é muito mais rápido e muito mais prático dar manutenção numa casa de 27 metros quadrados do que uma casa de 150, né? Ou sei lá, tem gente que mora numa casa de 300, 400 metros quadrados, 500 metros quadrados. Daí tu acaba tendo que trabalhar 10 vezes mais para pagar 10 vezes mais empregados e gente para arrumar. Então, tá, mas afinal, por que a gente tá falando de tudo isso? O que isso tem a ver com a segunda temporada da série de vocês? Não entendi. Bom, por que a gente tá falando de tudo isso? Na verdade, assim, a gente passou 10 meses viajando? Mas dos 10, uns 4 meses exatos foram com mochila, né, realmente, né? Não foi... A gente passou 4 meses viajando, só com uma mochila cada um, praticamente. A gente percebeu que a gente precisa de muito menos para viver do que a gente acredita que precisa. E como o Duca sempre tentou me convencer a morar num barco, eu acho que isso a gente acaba vivendo o mais próximo possível dessa vida que ele acredita que seria a ideal para ele. Eu acho que na verdade é um passo, é um passo da transição. Primeiro passo, na verdade, né? Quem sabe se eu convenço ela a morar numa casa pequena, a gente se acostuma com a casa pequena, começa a ter menos coisa. E no próximo passo a gente se muda para um barco. Veremos. Ah, entendi. Vocês vão comprar uma casa minúscula, é isso? Então, é que na verdade a gente não se toca disso, mas grande parte do custo de se construir uma casa hoje é mão de obra. E como o que a gente tem hoje é tempo, porque a gente não está trabalhando em nenhuma empresa, a gente está trabalhando no canal do YouTube que a gente faz o nosso próprio horário. Então a gente decidiu que em vez de pagar para alguém fazer, a gente mesmo fazer e registrar isso como um documentário, né? Como segunda temporada do Odd Life. Calma. Tu tá querendo me dizer que vocês mesmos vão construir uma casa sozinhos, assim? Com as próprias mãos? Então, né? Esse é o desafio. A gente, na verdade, já comprou 2 containers de 6 metros de comprimento por 2,50 de largura, que vai dar um total de 27 metros quadrados, é isso, né? 27 metros quadrados? Aproximadamente 27. Com acabamento. E o desafio agora é projetar, construir, gravar, editar e botar a série para vocês assistirem nossa construção. Tudo junto. E, na verdade não é projetar, aprender a construir, filmar, editar. E é isso, né? Mas eu acho que esse é o desafio. Acho que vai ser legal. Acho que segura firme aí. Quando começar os vídeos, acho que vocês vão gostar. E o que exatamente vai ter nessa casa? Bom, a ideia é que a gente já fez um projeto inicial. Um pré-projeto, né? Um pré-projeto. E vai ter quarto, escritório, cozinha, uma mesa confortável que pode transformar em outra área de um quarto de visitas. E banheiro e até uma área de guarderia de brinquedos. É o depósito. Kite, skate, máquina de lavar roupa, essas coisas. Máquina de costura. Tem que ter, né? Quem vai ser feliz sem brinquedo? Tem que ter também um pouquinho de diversão, né? Tem que ter o kite, a prancha, skate, tem que ter tudo isso, né? Tu acha que vai caber tudo isso em menos de 30 metros quadrados? Essa eu quero ver. Se tu tá curioso, imagina a gente, né? A gente não vê a hora de começar. Então, a gente já comprou o container, mas como ele vai vir direto do porto pra cá, a gente comprou e ele chega daqui a... Eles deram um prazo de 30 dias, mas chega daqui a 2 semanas, eu acredito, o container. Então a gente já começou a fazer uma primeira parte ontem, que é fazer as fundações para botar as sapatas, para fazer as sapatas para receber o container. Isso a gente não falou. Esse terreno que a gente está sentado é bem na frente do container. O container está aqui do ladinho, depois a gente mostra para vocês. Então, na verdade, essa é a novidade. Aqui é a nossa nova casa. Não tem casa ainda, mas vai ser aqui. Eu acho que... Assim que possível, né?
Mas eu acho que por hoje tá bom, né? Já falamos demais, eu acho que tu já sabe tudo que tu queria saber. Agora sim, agora tá ficando tudo mais claro. Agora eu acho que já deu pra entender o que vocês estão querendo fazer, qual é a segunda temporada e do que se trata tudo isso. E é isso. Muito obrigado, valeu pela entrevista e boa sorte. A gente está bem curioso e vai acompanhar o canal com certeza. Na verdade, eu queria até aproveitar para agradecer todo mundo que acompanhou a gente nessas últimas 18, 19 semanas. Acho que essa é a 19ª sexta-feira já. E dizer que, putz, os comentários das pessoas, tanto dos amigos falando diretamente pra gente, ou como pessoas que comentam no vídeo, embaixo do vídeo, isso nos incentiva muito a querer continuar editando os vídeos, nos dá muita vontade de fazer mais vídeo e melhorar os vídeos e criar novas temporadas. Então, muito, muito obrigado. E quem não se inscreveu no canal ainda, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Deixa um like pra gente, se inscreve no canal. E logo mais a gente começa a segunda temporada, né? Eu acho que por hoje tá legal, né? Tem os últimos recados, as últimas explicações. É verdade, já tava esquecendo. Muita gente perguntou por que a gente faz inglês, português, por que o vídeo às vezes tá em inglês, às vezes tá em português. Na verdade, vamos ser bem sincero, é que eu quero que ela melhore o inglês. Eu não tô dizendo que o meu inglês é bom, o dela às vezes ela sabe mais teoria que eu, mas ela tem vergonha de falar inglês, ela trava porque não quer falar, ela sabe falar inglês, ela sabe tudo. E, na verdade, como a gente vai passar muito tempo agora parado aqui sem viajar, eu acho que a tendência é a nossa capacidade de falar inglês piorar. Então eu acho que é uma boa oportunidade de a gente praticar falar inglês, né? E fora os amigos, né? Que na verdade quando a gente viaja a gente conhece... Eu sempre tenho a moto passando. Uma galinha, moto. Na verdade, antes de ir pra Austrália eu quase não falava inglês. Meu inglês era praticamente de índio. E quando a gente foi pra lá eu realmente me foquei em aprender. E eu acho que se a gente desse continuidade nisso seria muito importante para mim, porque assim que a gente pisou fora da Austrália, a gente estava com saudade de falar português, a gente voltou a falar português e agora quando eu começo a falar inglês eu dou uma travada. Então eu acho que seria legal voltar para o inglês para manter tudo que eu aprendi nesses quase 6 meses que a gente ficou lá. E outro motivo é que, querendo ou não, a gente acaba conhecendo quando viaja, a gente conhece um monte de gente e esses amigos geralmente falam inglês. E é uma maneira de eles acompanharem mais os vídeos e se empolgarem em assistir do que ter que ficar assistindo em português. E querendo ou não, no Brasil a gente está acostumado a ver filme em inglês e ler legenda. Então, isso é outro recado, não se preocupe. Outro recado é, a segunda temporada a gente vai deixar de ser preguiçoso, porque na primeira temporada, durante a viagem, a gente falava em português, porque a gente estava realmente de saco cheio de falar inglês entre a gente, porque chega uma hora que incomoda. Na Austrália a gente ficou muito tempo falando só inglês em casa entre a gente, inclusive em telefone, mensagem sempre em inglês. E só que agora a gente vai tentar se policiar, então vai ser teoricamente a segunda temporada vai ser toda em inglês, mas vai continuar tendo legenda, então quem não fala inglês vai ter legenda em português em todos os vídeos. Se tu não sabe ainda como ativar a legenda em português no YouTube, tem um vídeo na descrição desse vídeo, vai na descrição do vídeo, a gente fez uma animação só explicando como ativar a legenda, que eu acho que é bem didático e simples. E tinha mais algum recado que a gente tinha que dar? A gente vai fazer uma pausa. Entre a primeira e a segunda temporada, infelizmente, o nosso plano era fazer direto. Ou seja, semana que vem, na próxima sexta-feira, já ter outro vídeo. Mas projetar, aprender a construir é uma coisa meio lenta. Então, como tudo tem prazo, por exemplo, agora a gente comprou o container, a empresa pediu 30 dias. A gente vai comprar a esquadria, as janelas vão demorar 20 dias. Então tem um monte de prazo que não depende da gente. Então, para não continuar botando vídeo só falando pra câmera como esse, e ter mais conteúdo, a gente resolveu que a gente vai tirar talvez 2 meses entre uma temporada e outra. A gente ainda não tem exato esse tempo, mas a gente avisa. Enquanto isso, para saber o que está acontecendo atualizado, com imagens diárias, acompanha a gente no Instagram, acompanha a gente no Facebook. Na verdade, o Instagram até, inclusive, outro motivo pra gente fazer inglês é que a gente tem uma segunda conta. Deixa eu explicar esse detalhe agora. Então, quando a gente... Segunda e terceira, né? Segunda e terceira. Quando a gente resolveu fazer uma tiny house, a gente resolveu fazer uma pesquisa sobre tiny house pra até decidir se a gente queria uma sobre rodas, queria um container, o que a gente queria fazer.
E nessa pesquisa a gente descobriu muita imagem boa, muita casa legal. E a gente pensou, pô, por que não compartilhar isso com as pessoas, essa pesquisa toda? E a gente criou um segundo Instagram, porque a gente tem um Instagram da viagem, que é esse daqui, Odd Life Craft, que é o Instagram da viagem e o Instagram do nosso projeto em si. E tem esse segundo Instagram, que é esse daqui, que na verdade é sobre casa pequena. Casa pequena não necessariamente só nossa, provavelmente a gente vai postar foto nossa também, mas é uma coletânea de tiny houses ao redor do mundo e cresceu muito rápido. A gente tem esse Instagram não faz, 4 meses? E hoje, no dia que a gente tá gravando, a gente tem 22 mil seguidores, dos quais quase, 80% é da língua inglesa. Então, é natural que é mais fácil essas pessoas quererem assistir os vídeos se tiver em inglês do que em português, né? Agora, pensando nisso, veio a segunda ideia que surgiu fazem 2 dias ou 3 dias? Por aí. 2 dias ou 3 dias, a gente criou a versão brasileira do Living Tiny, que é o Casa Minúscula, que é esse canal aqui. E o Casa Minúscula vai ser tudo em português. Então, só que esse, como é muito novinho, ainda tem 40 seguidores. 3 dias tá bom, né? Não tá tão mal assim. É isso? Mais algum recado? Acho que é isso. Bom, a gente vê vocês no Instagram, talvez daqui a 3 dias. A gente se vê no YouTube daqui a, acho que 2 meses. Mas a gente vai falando, acompanha. Espero que isso não assuste ninguém para deixar de se inscrever no canal e seguir o canal e ter um pouquinho de paciência, mas segura firme que eu acho que vai valer a pena. Ansiosa? Sim. Tchau.